Fala aí, Morense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Tamo junto aí para mais um vídeo com notícias e informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. Uma excelente semana a todos vocês. Eu duvido que vocês não estejam pensando em quinta-feira pro jogo da Libertadores contra o Boca Juniors. Hoje ainda é segunda, vai demorar para chegar lá. Esse jogo aí que vai ser tenso demais, vamos falar bastante sobre esse jogo na semana. Lembrando, galera, você que tem FGTS, você pode resgatar até 10 anos do seu fundo de garantia. Como você faz isso? Vai aqui no primeiro comentário da descrição, chama Mais Ágil lá. O pessoal vai atender vocês, explicar o passo a passo. Você pode estar precisando dessa grana e eles vão te ajudar no resgate do seu fundo de garantia. Isso você consegue em menos de uma hora, hein? Então chama o pessoal lá e faz a sua consulta. Seguinte, gente, ontem na coletiva, após a derrota pro Bragantino, voltando a comentar uma coisa aqui que muita gente viu nos comentários aqui do pós-jogo, muitos entenderam o Abel poupar, outros não, falou que o Abel tá jogando o Campeonato Brasileiro fora. Internacional poupou o time, Boca Juniors poupou o time, Fluminense poupou o time. A diferença, acho que o Palmeiras é que ele foi com todos os reservas e também no banco os reservas, né? Acho que talvez se tivesse ido algum outro jogador ali pro banco de reservas para jogar meio tempo, mas aquele negócio, o Abel quis correr risco zero em questão a lesões. Tenho certeza que foi isso que fez com que ele não colocasse nenhum titular ontem em campo. Se o elenco tivesse mais opções, provavelmente ele teria ido com um time mais forte. Mas o time reserva não foi mal. Alguns jogadores até jogaram bem, outros foram mais abaixo. Jogar contra o Bragantino é complicado mesmo lá. E o Abel Ferreira, na coletiva, gente, falou sobre o Botafogo, né? Que dificilmente o Botafogo perde esse campeonato. Que ele já tinha falado isso antes. Então, deu meio que a entender que o Palmeiras está achando muito difícil buscar. Ele pode estar falando isso daí para jogar a responsabilidade? Claro que ele pode estar fazendo isso. A gente depende do Botafogo escorregar. Nós perdemos o jogo ontem, o Botafogo perde hoje, a gente continua 7 pontos atrás, tem confronto direto. Mas o Abel está dizendo que está muito difícil e provavelmente o Botafogo deve ser o campeão brasileiro, provavelmente eles não perdem o campeonato. O que vocês acharam dessa fala do Abel? Vocês acham que ele está jogando a toalha? Como é que vocês interpretaram isso? Queria saber. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu vi lá no nosso palestra, créditos para a galera lá que faz um trabalho excelente, sobre média de gols dos jogadores do Palmeiras. O que vocês acham disso daqui? Vou deixar na descrição a matéria para vocês darem uma olhada lá falando sobre quanto tempo o jogador precisa de quantos minutos para fazer um gol pelo Verdão. Quem tem a melhor média entre os atacantes é o Endrick. O Endrick é o jogador do Palmeiras que menos precisa de tempo em campo para fazer algum gol. É o Endrick. O segundo é o Flaco Lopes. Por incrível que pareça, o Lopes, que joga menos ainda do que o Endrick, né? É o que tem a média, lembrando que os dois ali jogam como camisa 9, né? Um perfil diferente. O Endrick tem mais velocidade, o Lopes é um jogador que para mais a bola, tudo. Um jogador que tem a questão do jogo aéreo, a questão sai ali um pouco da área para tentar fazer alguma tabela. Ontem ele entrou no jogo, até que não entrou bem, né? Ele acabou perdendo a bola do segundo gol que nós tomamos, foi uma falha meio coletiva. Então, primeira média melhor para fazer gols, Endrick. Segundo, Flaco Lopes. Terceiro, Rafael Veiga. Exatamente, o Rafael, mas o Veiga é um meia, né? Tudo, não é um atacante, não tem essa obrigação de fazer gols. O Veiga é um meia que faz mais gols aí do mundo. Eu vi esses dias uma média, uma pesquisa dos últimos 3 anos, só existe um meia no mundo que fez mais gols que o Veiga. Só um, que é o Bruno Fernandes. Sabiam dessa? Que joga lá no Manchester United. É o único. O Veiga é o segundo em média ali, meio-campistas que marcam gols. O quarto é o Rony? Não, é o Arthur. O Arthur é o quarto atacante e o Rony é apenas o quinto nesse quesito. O Rony, desses todos que eu falei, tira o Veiga que não é atacante. É o atacante que mais precisa de tempo em campo para marcar gols. Ah, Júlio, o Rony tem a questão defensiva. Claro, isso nós estamos falando da questão de gols, né? Da produção. Não estamos falando do esquema de jogo, de marcação alta, de incomodar a saída de bola. Não, estamos falando de bola na rede. Então o Endrick é o que tem a melhor média e o Lopes, o segundo, o Rony tem a pior. O que vocês acham disso? Vocês acham que, de repente, se o Endrick tivesse mais chances, ele poderia estar fazendo mais gols, o Lopes também? Aquele negócio, o Abel tem ali os seus titulares, né? Ele tem ali seus jogadores que ele gosta de utilizar, que ele tem mais confiança. A questão que eu acho é o seguinte, para quinta-feira nós precisamos de quê? De gols para classificar. Seja um ou seja 2, se a gente tomar um gol vai ter que fazer 2, porque pênalti acho que ninguém quer. E o Endrick oferece uma velocidade, o Endrick oferece ali o drible, o arranque, é um jogador que tem condições. Ontem o Abel falou uma coisa que, assim, ele colocou, foi uma pergunta que fizeram, ele até elogiou a pergunta, quando o Palmeiras joga contra times com bloco mais baixo, será que o Endrick não produz tanto e tal? Mas quando o Palmeiras joga contra times de bloco baixo, o Rony também
tem essa facilidade toda. Aliás, o Palmeiras em si tem grande dificuldade de jogar contra times que jogam fechados. Nós estamos encontrando muitas dificuldades, inclusive depois que o Dudu se machucou. Então, tanto é que para construção tá muito difícil. Ontem, gente, o time reserva dos últimos jogos, claro que cada jogo tem a sua história, cada time joga de uma forma, mas ontem o time produziu ofensivamente como o Palmeiras não produzia há muitos jogos. Por quê? Porque ontem teve drible, ontem teve velocidade, ontem teve espaço também, teve, que o Bragantino veio pro jogo. Mas alguns outros jogos o Palmeiras também já teve e também não conseguiu fazer. Então são uma série de questões. Mas eu acho que o Endrick é uma peça importantíssima nesse quebra-cabeça aí que o Palmeiras tem para quinta-feira. Vamos ver o que o Abel vai fazer ou se ele vai manter o mesmo time. O que vocês acham disso que eu falei, dos minutos, tudo? Vocês acham que o Endrick tinha que entrar no time? Qual que é a sua formação ideal? Coloque aqui que eu quero saber qual que é a sua opinião, beleza? Grande abraço, galera. Excelente semana, tamo junto. Quinta-feira não vai chegar nunca. Cidade tá 1000, vamos torcer bastante, vamos pensar positivo pra gente poder ir pra essa final. Não estamos jogando grande futebol, mas falta muito pouco, gente. Acho que a gente tem que tentar crer nisso daí, porque mais uma final pra nossa história. Vamos acreditar. Chegamos até aqui, não dá pra ver as costas pro time. Tamo junto, é nóis.